Olá, Deus abençoe a todos que estão neste momento assistindo mais um vídeo com bênção de Deus para a sua vida. Eu quero usar a palavra de Deus. Eu estou um pouco atrasado aqui concernente o assunto que era para ter gravado semana passada, mas eu prometi aos meus seguidores e eu tenho que cumprir. Oséias capítulo 6, versículo 1, está escrito: Vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O assunto da escola bíblica dominical, que foi a lição de número 10, com o assunto O Cativeiro de Israel, Reino Norte, e a leitura em si, bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 14, e versículo 17, 14 a 17, e versículo 20 e 29. Este capítulo registra a degeneração progressiva de Israel, o Reino do Norte. O reinado de Oséias foi a gota d'água. Ele liderou Israel durante um período final de resistência pecaminosa a Deus, que todos aprendemos na lição, que terminou no exílio assírio. Mas perceba que a nação de Judá é criticada por cometer os mesmos erros, seguir os mesmos caminhos maus rumo ao julgamento e ao exílio. Judá, o reinado do sul, devia ter olhado para as consequências da desobediência de Israel e então buscado a Deus. Aprendemos nesta lição de que às vezes a razão de campanhas de quebra de maldição, melhor dizendo, famílias amaldiçoadas, etc. Mas eu percebo de que a família ela traz uma descendência amaldiçoada quando, por exemplo, se os filhos seguirem o caminho do pai mau, perverso, vai continuar a maldade, vai continuar a maldição. Mas se o filho percebe, que os pais pecaram e eles observam que o caminho dos pais é caminho de perigo, caminho de morte, eles mudam a direção, a rota, não vão pelo mesmo caminho que o pai, então, a partir dali, aquela geração, ela passa a ser abençoada por Deus, porque seguiu um outro rumo. E por isso que, exatamente, Judá foi criticada por cometer os mesmos erros. E observamos que temos que aprender com os erros dos outros. Nós, já dizia um certo pensador, um certo poeta, que nós não temos vida para errar tudo. Então, temos que estar observando os erros para nós não cometermos os erros que assim nós percebemos. Então, como o assunto da lição que estudamos fala sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte, a nação de Israel ela foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Após a morte de Salomão, seus filhos, Roboão começa a governar e oprimir o povo em serviços e impostos pesados. Tudo era consequência dos pecados de Salomão. Aquilo que falei há poucos minutos, de que se os filhos não tivessem seguido o caminho dos pais, ou seja, de Salomão, estaria bom o reinado, mas eles seguiram o caminho do pai. Então, por causa da idolatria do pai de Salomão, seguindo deuses e suas mulheres pagãs, que
os filhos de Salomão casaram com mulheres pagãs e seguiram, não tiveram força suficiente para governar a sua casa. E assim seguiram a ideologia das suas esposas, agradando o sogro, agradando a sogra e desagradando a Deus. É isto que muita gente procura agradar os outros e desagrada a Deus. Então esta lição ela está recheada de atenções e de muita atenção e avaliação em si concernente à nossa aproximação de Deus, ok? Então, a partir dessa divisão do Reino Norte e do Reino Sul, é referido na Bíblia como Israel, né? Ou seja, o Reino do Norte é referido na Bíblia como Israel. Enquanto o Reino do Sul, como Judá, politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muita conspiração e religiosamente foi marcado por muita idolatria. Como as nações poderiam temer ao Senhor e ao mesmo tempo servir a falsos deuses, como está aí em 2 Reis capítulo 17, versículo 41. Nem todas as condições ou contradições verbais são contradições reais. Quando lemos o Salmo de número 53, verso 5, João capítulo 4, versículo 18, o verbo temer com diferentes sentidos, os sentidos contrastantes em que eles temiam a Deus, revela-se no versículo 41 de 2 Reis capítulo 17. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Mas como isso poderia acontecer? Eles não tinham deixado de ser monoteístas, mas eram idólatras. Então é por isso que o referido versículo apresenta, parece uma contradição. Teme ao Senhor e desobedece. Mas por quê? Porque o pensamento deles era monoteísta. Tem aquela pessoa que erra, que desobedece. Não, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu nunca deixei de orar. Eu erro, eu sei que eu estou errado, mas eu faço minhas orações. Eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus vem buscar a sua igreja. É isso que estava acontecendo com o povo. Eles obedeciam ao Senhor, mas desagradavam para o outro lado com a idolatria. Então eles não deixaram de ser monoteísta, ou seja, adorar um único Deus. Mas o que é que eu posso também ver? Por que causou tudo isto, estas coisas concernentes até ir ao cativeiro? Deus deu muitas oportunidades, como Ele continua dando muitas oportunidades ao homem, né? Mas eu vejo 23 ou 24 processos. Eu não sou jurista, mas pegando a teologia e trazendo para a área jurídica, eu pude perceber que Israel teve 23 ou 24 processos, que está incluso aí em 2 Reis capítulo 17, a leitura em classe. 23 processos, se não me foge a memória, Deus processando, 23 processos. E eu posso dizer, o primeiro processo que eu tenho assim a dizer: pecou contra Jeová, temendo outros deuses. Segundo processo: andou nos estatutos dos povos pagãos, o Senhor lançou fora de diante deles. Terceiro processo: cometeu os pecados dos reis de Israel, fazendo e adorando bezerro de ouro. Quarto processo: cometeu pecados secretos e que não era certo diante de Deus. Quinto processo: construiu altares em todas as
em todas as cidades. Sexto processo, colocou imagens em todos os outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Sétimo, ergueu postes ídolos sobre as colinas e debaixo dos arvoredos. Oitavo processo, queimou incenso em todos os altares como os pagãos faziam, né? O verso 11, forjou coisas más para provocar a ira de Deus. Décimo processo, serviu aos ídolos, contrariando a lei de Deus. 11º processo, não ouviram a Deus. 12º processo, endureceram a cerviz como seus pais fizeram. 13º processo, não creram no Senhor. 14º processo, rejeitaram os estatutos. Versículo 15 lá de 2 Reis 17. 16º processo, rejeitaram os testemunhos divinos com os quais Deus tinha testificado contra eles. 17º processo, seguiram a vaidade. 18º processo, tornaram-se frívolos. 19º processo, seguiram os ímpios. 20º, deixaram todos os mandamentos do Senhor. Versículo 16. 21º, adoraram as hostes do céu, o sol, a lua e os planetas. 22º, serviram a Baal. Versículo 17. 23º, passaram seus filhos pelo fogo, ofereceram seus próprios filhos em sacrifício. E 24º, usaram adivinhações e encantamento. Todos esses processos, e Deus precisou puni-los por não ouvirem o conselho e não dar atenção à sua palavra. Portanto, o que eu posso ver aqui na conclusão da lição, que diz: não faltou advertência para Israel abandonasse a idolatria, para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito, cada vez mais a nação afundava em seus pecados. É o que acontece hoje, a questão da grande tribulação. Mais uma vez, Deus deu oportunidade com o último libertador, que foi Jesus. Israel foi o povo que mais pecou sobre a face da terra. Mas todas as vezes que ele se arrependiu, Deus enviava um libertador. E o último foi Cristo. E o que é que diz João? Veio para os seus e os seus não receberam. Então, como eles não receberam, então a grande tribulação aguarda. A grande tribulação espera os judeus que não aceitaram a Jesus, que não receberam e não reconheceram como o Messias prometido. Se eles tivessem aceito a Jesus, não teria grande tribulação. Mas a grande tribulação é um ato disciplinar para o povo de Israel. Portanto, não pense de que aqueles que ficarem após o arrebatamento da igreja vão ter chance na grande tribulação. Negativo. Cada geração, ou seja, cada dispensação teve o seu juízo. E aqui, a sexta dispensação é o arrebatamento da igreja. Quem ficar após o arrebatamento da igreja está com o passaporte já carimbado para o lago de fogo. Não adianta dizer, mas vai ter outra chance para aqueles que ficarem no arrebatamento. Não. A grande tribulação é só para os judeus. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e faça seu comentário. Eu quero ouvir o seu parecer. Aquilo que nós estamos ministrando, eu quero ver o seu parecer, tá bom? E se você me questionar, eu vou lhe responder na medida do possível. Quero que você participe. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.